Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado, como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com os sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos
que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho,
aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Ele respondeu: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus de o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro.
A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas.
Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram entre si: Não vamos dividir a túnica? Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus,
sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Dessa hora em diante, o discípulo havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite a encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, celebrando a paixão de Jesus, sua morte, nós queremos não só viver o momento da tristeza da morte de Jesus, mas lembrar um pouquinho de tudo aquilo que Ele fez e nos ensinou
tentando descobrir se nós estamos buscando viver os seus ensinamentos ou se ainda temos medo de Jesus. Um Jesus que só fez o bem, que só nos ensinou a amar, que só acolheu aqueles que eram excluídos, mas que foi rejeitado, maltratado. Tem aquela musiquinha que todo mundo sabe que eu gosto, que eu acho que ela cabe muito bem no dia de hoje. De vez em quando é bom pegar o pessoal da música de surpresa. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. E aí é interessante porque é algo que eu também sempre me questiono e sempre busco compreender mais. É sobre como era a atitude de Jesus, o seu olhar, o seu jeito de falar, o seu jeito de se expressar, que fez com que tantas pessoas deixassem, né, o seu modo de viver para segui-lo. Alguém desconhecido, né, um jovem que aparece e começa a chamar a atenção. E a atenção de Jesus certamente era, né, voltada pelas suas atitudes de misericórdia, de compaixão. Hoje, olhando para o Cristo que morre numa cruz por amor a cada um de nós, nós ao menos temos um pouquinho, né, daquele sentimento, ou melhor, deveríamos ter ou perceber um pouquinho daquele sentimento da misericórdia de Jesus por nós. Um Jesus que veio, que passou por tudo e não abriu a boca. Na primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do profeta Isaías, ali a gente já compreende quanto sofrimento Jesus passou por amor à humanidade, por amor a cada um de nós, e sempre, né, nos mostrando que embora existisse o sofrimento, depois do sofrimento existiria, ou melhor, existe algo muito maior: a alegria, a esperança. Talvez ainda não conseguimos compreender isso, porque não entendemos as atitudes de Jesus, sobretudo quando Ele acolhe o diferente, acolhe o pecador, acolhe aquele que nós julgamos ser indignos da salvação. Jesus, né, enquanto caminhava no nosso meio, Ele, né, não só chegou na praia e chamou os primeiros discípulos, mas Ele foi à casa de pecadores, foi à casa daqueles que eram considerados, né, os piores.
né? Foi à casa daqueles que massacravam a comunidade, né? Foi à casa daqueles que usava do poder para, né, oprimir o povo, sobretudo os mais pobres. E assim ele fez, né? Na casa de Zaqueu, foi na casa de Pedro, olhou para sua sogra que estava doente, curou. E hoje ele quer também entrar em muitas casas, em muitos corações, que talvez ainda não conseguiram entender o seu amor, não conseguiram entender a sua dinâmica de vida, mas que não só não entenderam no sentido de usar daquilo que são para oprimir, mas não entenderam também que o gesto de Jesus, o seu gesto de misericórdia, é um gesto que nos cura. Hoje, depois de 2000 anos, ainda conseguimos, né, rejeitar a Jesus. É interessante quando nós ouvimos no Evangelho, sobretudo os sumos sacerdotes, dizendo, né, para que prendesse, matasse Jesus e soltasse Barrabás. Ainda continuamos escolhendo Barrabás. Ainda continuamos prendendo, ou melhor, crucificando Jesus e indo aplaudindo, indo felizes pela escolha que fazemos por Barrabás. E quantos são os Barrabás do nosso tempo? Escolhemos Barrabás quando nós, ao invés de termos em nós os mesmos sentimentos de Jesus, sentimentos de compaixão e de misericórdia, sobretudo para com o indefeso, nós deixamos o indefeso de lado e vamos buscar estar próximos daquele que já tem a sua defesa pronta. Escolhemos Barrabás quando, ao invés de termos em nós os mesmos sentimentos de compaixão de Jesus para com o pobre, para com o doente, para com o oprimido, nós deixamos de lado, fingimos que essas situações não existem. Escolhemos Barrabás quando a dor do outro não nos atinge, não nos afeta, não nos torna mais humanos. Escolhemos Barrabás quando somos indiferentes às diversas situações que nos rodeiam, que deveriam, ao menos, nos aproximar um pouquinho mais de Deus. Mas, pelo contrário, a nossa falta de sensibilidade, a nossa falta de compaixão não nos aproxima de Deus, muito menos do irmão. E assim a nossa vida vai se passando e as nossas escolhas por Barrabás vai se tornando cada dia mais frequente, porque o Barrabás do tempo de hoje é mais, né, belo, né, ou melhor, é mais, né, bem visto do que, né, se nós olharmos realmente aos sentimentos ou aquilo que a cruz insere na nossa vida. Lá atrás, Jesus, que, repito, sempre fez o bem, sempre ensinou e viveu, né, a prática do amor, foi morto numa cruz por esse amor. E hoje ainda temos medo de Jesus. Esse Jesus que passou nas praias, entrou nas casas de muitas pessoas para restaurar a dignidade, para chamar de novo a vida, para já mostrar para eles, né, um pouquinho da alegria da ressurreição. Esse Jesus hoje nos convida a abrir o nosso coração para poder entender o seu gesto de amor. E mais, Ele nos convida a deixarmos o nosso medo para trás e a segui-lo, né, confiantes. É interessante algumas experiências que passamos. Muitas vezes nós só vamos compreender depois que passa.
Outras vezes nós conseguimos, através de uma intimidade com Deus, ter, ao menos uma noção daquilo que Deus queria nos ensinar. Eu sempre digo da necessidade de termos em nós os mesmos sentimentos de Jesus. Não é fácil, é complicado, é algo que muitas vezes dói, é algo que muitas vezes arranca de nós, muitas coisas, sobretudo o orgulho. E para termos os mesmos sentimentos de Jesus, nós precisamos deixar de lado o nosso orgulho, o nosso pecado, para nos abrir à sua graça. Mas é necessário não só ter em nós os mesmos sentimentos de Jesus em relação ao amor, à misericórdia, a gestos de compaixão para com o outro, mas é necessário ir ao encontro de Jesus para nos identificarmos cada vez mais com Ele. É muito comum, às vezes na sexta-feira da paixão, em época de não pandemia, nós lotarmos as nossas igrejas e no momento da adoração da Santa Cruz, nós nos derramarmos em lágrimas diante ali do Cristo crucificado, morto por amor a cada um de nós. Mas será que nesses momentos o nosso coração, ele está inteiramente disponível a estar com Jesus na cruz? Ou será que nós estamos ali apenas como espectadores, aqueles que estão assistindo um espetáculo diante de algo tão grandioso para a salvação da humanidade? Esses dias, passei por uma experiência diferente, onde eu pensava nesse fato do não só querer estar aos pés da cruz, mas querer estar na cruz com Jesus. Mas será que nós estamos prontos para isso? Será que o nosso amor por Jesus nos leva a ter essa coragem de subir na cruz e ficar ali com Ele, diante de tudo aquilo que a humanidade vê hoje a respeito de Jesus? Será que estamos prontos ou dispostos a estar na cruz com Jesus, recebendo injúrias, escárnios, sendo ridicularizados por tantos? E como nós somos ridicularizados mesmo sem estarmos na cruz? Somos ridicularizados e muitas vezes nós baixamos a cabeça e ficamos quietos quando zombam da nossa fé, quando zombam da nossa igreja, quando ao invés de trabalharem para a unidade da nossa igreja, trabalham para a sua divisão. E o que nós fazemos? Subimos na cruz para estar ali com Jesus? Ou será que nós fazemos como muitos que antes iam junto dele, buscando favores, e no momento mais precioso o abandonamos? Qual é a nossa atitude diante da cruz do tempo de hoje? Talvez não vamos ter a oportunidade de subir no madeiro e estar ali pendurado junto com Jesus. Porém, a cruz do nosso tempo é sofrer com Jesus tudo aquilo que Ele sofre. Sofrer com Jesus junto com o pobre, com o doente, com o abandonado, com aquele que não tem voz, que não tem vez, com o injustiçado, com aquele que muitas vezes é abandonado, sobretudo pelos poderes públicos, que infelizmente vê o pobre, o doente, o idoso como alguém inútil, que não ajuda, que não serve para mais nada. E essa é a cruz que hoje Jesus se faz presente. E repito, será que nós estamos aptos? Será que nós estamos prontos a estar junto com Jesus nesta cruz? Outra cruz que certamente pesa e traz uma dor profunda
no coração de Jesus no tempo de hoje é, repito, os ataques que a sua igreja recebe constantemente. E será que nós, enquanto católicos apostólicos romanos, será que estamos, preparados para estar nesta cruz com Jesus, sofrendo com Ele todas as injúrias, sofrendo com Ele todas as calúnias? Ou será, repito, que vamos negar Jesus no momento mais precioso, no momento mais importante da sua vida e da nossa vida? Então, não tenhamos medo desse Jesus que não olhou para nós e não teve medo de se entregar por nós, que olhou por nós confiante, que olhou, confiou e apostou em cada um de nós. E esta aposta que Jesus fez por nós, teve como preço o seu sangue derramado na cruz, o qual hoje, mais uma vez, nós atualizamos esse momento. Por isso, peçamos a Ele que nos ajude a compreender tão grande mistério de amor e que nos ajude a compreender a sua caminhada no nosso meio, para podermos não só fazer como o sirineu, que ajuda o carregar a cruz, mas que nós possamos estar com Ele na cruz do nosso tempo. E a musiquinha que nós iniciamos no início, ela continua nos convidando à oração, nos convidando a nos aproximarmos mais de Jesus, sobretudo da sua cruz, a sua cruz redentora. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. aquelas ruas, Naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. certo dia, Ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu.
Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar, mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar, mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor, nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e aos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém.
pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre e pelo Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, e que o escolheu para o pontificado e conserve são e salvo à frente de sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo, Dom José Lânzara Neto, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo do Jordão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que estás disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança,
mereça alcançar a plenitude da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não creem e não reconheçam a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de vos procurar, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19, oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocado pela pandemia do novo coronavírus, fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provocações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vale pela segurança dos viajantes e transmitindo rapidamente, liberte os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Irmãos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo que vamos receber, nos sirva para a vida eterna.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Você que está em casa, faça a sua comunhão espiritual. Peça a Jesus, o pão vivo descido do céu, que vem habitar no seu coração, te ajudando a conformar a tua vida com o mistério da cruz. Que Ele te ajude a ter o coração aberto para compreender o seu amor, a sua misericórdia. E peça coragem para poder exercer a sua missão de cristão no meio da nossa comunidade. Peça coragem para poder não ficar contemplando ou olhando a cruz de longe, mas peça a Jesus a coragem para poder estar na cruz com Ele. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, às 18 horas, nós teremos a nossa vigília pascal. Então, você que puder nos acompanhar através do nosso canal no YouTube ou então do Facebook da nossa paróquia, reze conosco. E no domingo, às 8 horas da manhã, a nossa missa da Páscoa. Agora, após o encerramento desta celebração, nós vamos colocar o esquife do Senhor morto
e a imagem de Nossa Senhora das Dores aqui na praça da nossa igreja Matriz São Judas para um momento de oração. Então, você que quiser e puder, passe por aqui, faça o seu momentinho de oração. Não faça aglomerações, passe, faça uma oração rápida e volte para casa, mas faça o seu momento de oração diante do Senhor que morreu por amor a cada um de nós. Que a vossa bênção, ó Deus, desças copiosas sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição.